Bom dia, pessoal! Hoje nós vamos fazer a meditação da palavra. Hoje nós vamos meditar Lucas capítulo 19, versículo de 11 a 28. Enquanto escutavam, Jesus acrescentou uma parábola, porque estavam perto de Jerusalém e eles acreditavam que o reino de Deus ia se manifestar logo. Disse: Um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser nomeado rei e depois voltar. Chamou então 10 de seus servos e entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: Façam com que elas rendam até que eu volte. Mas seus concidadãos o odiavam e enviaram atrás dele para alguns representantes para dizer: Não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas ele foi nomeado rei e voltou. Mandou então chamar aqueles servos a quem havia dado dinheiro para saber o que cada um tinha feito render. Veio o primeiro e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. Ele respondeu: Muito bem, servo bom. Como você foi fiel no pouco, vai administrar 10 cidades. Veio o segundo e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. Ele respondeu também: Você vai administrar 5 cidades. Veio outro e disse: Senhor, aqui estão as 100 moedas, eu que guardei num lenço, porque eu tinha medo do Senhor, que é um homem exigente. Retira o que não depositou e colhe o que não semeou. O rei respondeu: Servo mau, eu o julgo pela sua própria boca. Você sabia que eu sou um homem exigente, que retiro o que não depositei e colho o que não semeei. Por que então você não depositou meu dinheiro no banco? Ao voltar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí: Tirem as 100 moedas dele e entreguem para aquele que tem 1000. Disseram-lhe: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Eu lhes digo: a todo aquele que tem lhe será dado, mas aquele que não tem, até mesmo o que tem lhe será tirado. Então essa passagem é muito importante, porque o que essa parábola está querendo dizer? A parábola das moedas. Ela está querendo dizer que você precisa administrar os seus bens, saber administrar os seus bens materiais e aqueles que Deus forneceu para você. Porque você tem dinheiro por causa de Deus. Você tem um emprego por causa de Deus. Você vive por causa da vontade de Deus. Então, essa parábola aqui, ela está dizendo que você precisa administrar os seus bens. O homem aqui que não multiplicou os seus bens, foi tirado a única coisa que ele tinha, porque tinha muito sobrando. Isso também acontece muito no dia de hoje, é uma realidade que acontece no dia de hoje. Então, se você não souber administrar o seu dinheiro, aquilo que você ainda assim não lucrou, o que você tinha guardado vai ser tirado de você. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 16, versículo de 1 a 2. Jesus dizia aos seus discípulos: Um homem rico tinha um administrador que foi acusado de lhe esbanjar os bens. Mandou chamá-lo e lhe disse: O que é isso que eu ouço dizer de você? Preste contas de sua administração, porque você não pode mais ser administrador. Então você não pode mais do que o cara que faz você administrar. Deus, ele tem um plano para sua vida. Tem um projeto para sua vida. Tanto é que você não está nesse mundo à toa, você tem uma missão aqui. Uma delas é administrar os bens que você tem, materiais e imateriais. Então é preciso administrar os bens, os nossos bens e os que vêm de Deus. Os bens materiais, o dinheiro, fica nesse mundo, mas a gente precisa administrar principalmente aqueles bens que vêm de Deus, os dons que Deus fez. Se você desenha bem, isso é um dom. Se você sabe andar de skate, andar de bicicleta, jogar algum esporte, tudo isso são dons que Deus nos deu. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 19, versículo 21. Jesus lhe respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda seus bens, doe aos pobres e terá um tesouro nos céus. Depois venha e me siga. Então aquele que era... a gente leu ontem, na meditação da palavra anterior,
Sobre os ricos, Zaqueu. Zaqueu é um exemplo do que está dizendo aqui. Zaqueu era um homem muito rico, ele era patrão de cobradores de impostos, então ele recebia muito. Só que quando ele ouviu a notícia que Jesus ia passar por ali, ele logo pegou o lugar mais alto para ver Jesus. E o que Jesus disse? Desça, porque eu vou fazer uma visita na sua casa. E ele saiu correndo para a casa dele receber com Jesus com alegria. E é o que muitos ricos precisam fazer. O jovem rico. Essa aqui é a passagem do jovem rico. Se tu queres ser perfeito, venha, doe aos pobres e terá um tesouro nos céus. E siga-me. Então, essa passagem aqui, eu li alguns versículos só, mas essa passagem diz sobre um jovem que tinha enriquecido, bem jovem, né? Já até disse. E ele doou os seus bens para os pobres. Então ele deu a oportunidade para os pobres. E é o que muitos ricos precisam fazer. E para terminar, abre sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada um de vocês coloca o serviço ou dos outros o dom que tiver recebido, sendo assim os bons administradores das muitas formas da graça que Deus concedeu a vocês. Então é preciso a gente praticar nossos dons. E principalmente os 7 dons do Espírito Santo. Sabe, os frutos do Espírito. Bondade, fidelidade, longanimidade. E muitos outros frutos do Espírito. Domínio próprio, se dominar, ser manso. Manso e humilde de coração, assim como Jesus foi para entrar no reino dos céus. Então, aqui na Terra, a gente tem a missão de meio que copiar as coisas que Jesus fez para a gente conseguir ir para o céu. A gente precisa seguir Jesus, a gente precisa ter essa comunhão diária com Jesus. Espero que você tenha entendido. Essa palavra é muito forte, muito importante. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.